Deus, Tu és poderoso, Tu és, Pai querido, magnífico, Pai. Estamos aqui hoje, ó Pai, já em lágrimas, já de tanta emoção, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Meu Pai querido, que a Tua mensagem, ó Pai, possa nos ecoar em nossas vidas e que, Pai, tenhamos mais combustível para continuarmos, Pai, nessa jornada. Pai, no nome do Teu Filho amado, como oramos inicialmente, ó Pai, o homem, ele precisa diminuir sempre, que o Senhor cresça nas nossas vidas. Pai querido, que desapareça o eu, que o Senhor cresça nas nossas vidas. Nós não queremos aparecer nada, Pai. Nós queremos que a Tua glória apareça, o Teu nome, Pai, seja glorificado. Pai querido, nós Te glorificamos e Te exaltamos nesta manhã, sabendo que o Senhor já fez coisas grandes no nosso meio. Pai, continue falando, fazendo a obra que os homens não podem. Eu rogo a Ti, Pai, diminua eu. Eu não tenho nada, Pai, para oferecer aos meus irmãos, meu Pai, mas eu sei que Tu tudo podes e que nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. Pai, no nome do Teu Filho, Pai, nós Te pedimos, diminua-nos, humilha na Tua presença, para que o Senhor cresça e faça a obra nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, meu Pai, e Te agradecemos. Amém, Senhor, e graças ao Senhor. Amém? Vamos ler, ó. Diz a primeira carta aos Coríntios, né, que o irmão frisou a sua pregação, a ressurreição, até 58 versículos. Hoje nós meditaremos em apenas 8, irmãos, para que a gente entenda e seja bem específico naquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim a palavra: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes de tal como vou-la tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Cristo morreu por nossos pecados. Para isso nós estamos aqui, ó, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. 6. Depois foi visto por uma vez mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E derradeiro, depois de todos, me apareceu também, está falando dele mesmo, Paulo, também a mim como um nascido fora do tempo. Glória a Deus, irmão, sempre pode tomar o seu centro. Glória a Deus, esta é a palavra do Senhor para nós. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor. Irmãos, hoje é de costume nosso, todos os terceiros domingos, né, estar celebrando a ceia do Senhor, estar aqui em comunhão, lembrando de algo tão emblemático, tão maravilhoso que foi feito pelo Senhor nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, irmãos, que estejamos em comunhão ali, cumprindo o mandamento do Senhor. O Senhor disse nos evangelhos, né, façam em memória de mim, né? E nós estamos aqui para cumprir, irmãos, aquilo que o Senhor determinou como um mandamento perpétuo. E, amados, porém, o que é importante frisarmos, a gente fica um pouco receoso, não sei você, que ao passar do tempo, isso que a gente faz todos os meses se torne algo protocolar, se torne algo corriqueiro. O medo meu, e talvez seja o seu também, de que nós estejamos todos os meses aqui, simplesmente por estar, simplesmente porque faz parte, faz parte disso. Todo mês a gente vai lá, a gente vai celebrar, né? Eu vou pegar o suco de uva e pegar um pãozinho e vou comer. Isso faz parte já. Isso, irmãos, não pode acontecer. Isso é um perigo, irmãos, que corremos. E hoje o Senhor nos dá um alerta através dessa maravilhoso texto de 1 Coríntios, irmãos. E a gente precisa lembrar sempre, irmãos, dos propósitos que você está aqui, que eu estou aqui, dos propósitos que o Senhor nos uniu e que faz com que a gente veio aqui hoje, especialmente, irmãos, para celebrarmos a ceia do Senhor. Queremos, então, através dessa palavra, você precisa estar convicto do que está fazendo aqui. Um dia, eu e você recebemos essa palavra, não é? Essa mensagem que hoje está nas nossas mãos, a mensagem da cruz, nós cantamos aqui, né, bem alto, essa mensagem. Um dia eu e você recebemos essa mensagem. Um dia o Evangelho do Senhor penetrou os nossos corações. Foi a melhor mensagem, foi a melhor coisa que aconteceu para nós, irmãos. Foi a melhor notícia que nós poderíamos receber na nossa vida inteira. Porque nós temos aprendido nos discipulados que o Evangelho é o que, irmãos? É uma boa notícia.
é uma boa nova, uma boa notícia, irmãos. O Evangelho do Senhor é uma boa notícia. O Evangelho do Reino de Deus foi a melhor notícia que alguém poderia receber. E que eu vou dizer para vocês, ser sincero, que não haverá notícia melhor, irmãos, de toda a nossa vida, até morrermos. Não haverá melhor notícia a não ser esta, irmãos, que é o Evangelho do Senhor, a boa notícia. Mas será então possível, irmãos, pode alguém que recebe uma boa notícia esquecer de uma boa notícia? Será que podemos esquecer de algo bom que chega até você e dá uma notícia boa e você esquece facilmente? Será que isso é comum, a gente receber uma boa notícia e esquecer daqui a pouco? Eu sei que notícias ruins a gente quer esquecer, né? Notícia ruim a gente recebe e a gente já quer esquecer. Mas é natural que nós queremos esquecer notícias ruins. Mas e notícias boas? Não, acho que não, né? Nas notícias boas nós queremos ficar com ela, não é? Nós queremos ficar, guardar no nosso coração e dizer, não, essa notícia foi muito boa para mim e eu quero guardá-la e conservá-la no meu coração. Até mesmo é corriqueiro, né? Entre o povo brasileiro, né? Que às vezes a pessoa chega em você e diz, olha, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. Aí você diz, eu quero receber a notícia ruim primeiro, para depois receber a boa, porque eu receber a notícia ruim, depois que eu receber a boa, eu vou esquecer da notícia ruim que eu tive, né? Então as pessoas fazem isso, mas o fato é, irmãos, que é difícil esquecer uma notícia boa. Ainda mais quando essa notícia mudou o curso da nossa história. Ainda mais quando esta notícia mudou completamente o rumo da história de alguém. Eu estou falando de você e de mim. Quando recebemos a boa nova, a notícia, essa notícia que Paulo está enfatizando e vai discorrer aqui, irmãos. Não há como esquecer, né? Não há como esquecermos daquilo que foi algo chave para as nossas vidas, algo que transformou a nossa vida, mudou completamente o rumo da nossa história, não foi? A boa notícia foi essa. Mas, irmãos, aqui então, nós não podemos, mais, é claro, subestimar o nosso coração. Jeremias 17:9 fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E ele não só é enganoso, mas é perverso. Quem o conhecerá? Nós estamos diante de um ser humano, eu e você. Eu e vocês temos um coração enganoso. E nós não podemos subestimar esse coração. E, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, na sua preocupação e responsabilidade, ele já começa o versículo 1 com uma preocupação de lembrar aqueles irmãos daquilo que eles receberam, dessa boa notícia, desse Evangelho do Senhor. Olha o versículo 1 que diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Ora, Paulo está lembrando. Se Paulo está lembrando é porque aqueles irmãos haviam esquecido dessa notícia, desse Evangelho maravilhoso e que mudou o rumo de todos, mudou o rumo da história de todos, irmãos. Então Paulo está lhe lembrando, olha, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Então, como esquecer? Então, mais uma vez a pergunta, uma notícia boa. Como esquecer algo que transformou a sua vida e o curso de toda a história? Como esquecer? Mas o coração é do homem enganoso, é perverso. Ele é mau, irmãos. E às vezes nós estamos com a nossa vida tão corrida aqui nesta terra. Nós temos que trabalhar. Nós temos que pagar as nossas contas, pagar as nossas contas, cuidar de casa, cuidar da nossa família, resolver tantos problemas, amados, que às vezes a gente esquece da profundidade de algo que nós recebemos do Senhor e que mudou as nossas vidas, e a gente deixa de lado, e as preocupações da vida, o desespero, as angústias, os problemas, tem que trabalhar todos os dias, tem que resolver, tem que cuidar de casa, tem que fazer um monte de tarefas, e às vezes a gente esquece de que aconteceu, dessa notícia tão importante para nós, irmãos. Mas como podemos esquecer, irmãos, dessa notícia maravilhosa? Nós podemos entender aquilo que Paulo está dizendo, está lembrando aqueles irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei. Irmãos, não desanime, pois o Evangelho, irmãos, é essa boa notícia que nós recebemos. Nossa irmã Teresa lembrou bem, é algo que mudou e completa as nossas vidas, irmãos. Nós jamais podemos esquecer do que aconteceu um dia e o que você recebeu um dia na sua vida. E o ser humano, ele é mau, o coração dele é enganoso, embora seja assim de fato, mas
ainda, amados, que o Evangelho é algo que nós temos, é a esperança que você tem. A esperança, uma única esperança que o crente tem, de um dia poder encontrar com o Senhor, de um dia poder estar com Ele, e a gente sabe que a esperança nos motiva. Perceba que Lamentações 3:21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então a esperança, ela é um combustível para os cristãos, é um combustível para continuar vivendo nessa terra, continuar vivendo, sofrendo, passando o que tiver que passar. A esperança, irmãos, nos move para algo muito maior. E aí, em meio ao cansaço físico, mental que nós sentimos todos os dias, a gente cansa em todos os sentidos, a gente tem esse Evangelho, e somente o poder do Evangelho, que a palavra diz que é um poder também, pode, irmão, trazer esperança e renovar as nossas forças. Aí Paulo vai concluir no versículo 1, olha o que ele vai dizer: a qual recebestes, no qual ainda perseverais. Alguns de vocês sabem que a maioria das cartas de Paulo, ele escreve com um certo tom de ironia. Ele usa muito a ironia, irmãos, nas suas cartas. E aqui, exatamente, principalmente em Coríntios, ele usa bastante da ironia. Perceba, olha, ele está falando: a qual recebeste, no quais ainda perseverais. E o que significa ironia, irmãos? Ironia significa uma figura pelo qual se diz o contrário do que quer se dar a entender. Então Paulo muitas vezes está fazendo trocadilhos. Na verdade é o contrário. Às vezes ele está dizendo: a qual recebestes e no qual ainda perseverais, sendo que aquilo poderia ser diferente. Poderiam estar ali vivendo coisas diferentes. Sabemos como a igreja de Coríntios deu trabalho para Paulo, né, irmão? Para o Evangelho. Então, irmãos, a reflexão hoje, que você já começa a refletir, e eu também. E aí, algo verdadeiro aqui para nós, que é a palavra do Senhor. Será então, irmãos, assim como Paulo está dizendo, que realmente nós recebemos de bom grado esse Evangelho, esta boa notícia, qual mudou a nossa vida? Essas são perguntas que a gente precisa refletir e responder. Será que este Evangelho, será que realmente ele de bom grado nós o recebemos, ou foi por obrigação, ou foi porque alguém disse que eu tinha que receber ele, eu tinha que aceitar esse Evangelho, ou foi por ali, foi por uma emoção? Será que nós estamos então só cumprindo um protocolo, como disse no começo, de estar aqui só por estar? De cumprir só um protocolo, porque todos os domingos é costume, todos os terceiros domingos a gente vem aqui para celebrar. E daqui a pouco talvez a gente possa ter um café delicioso. Será que é só por causa disso que nós estamos aqui, irmãos? Será que é só isso que nos motiva a estar aqui hoje? Isso, irmãos, não podemos acreditar nisso. E se este for o sentimento seu e meu, nós devemos rechaçá-lo imediatamente. Ao longo da sua jornada, irmãos, no projeto, né, Quero Congregar, o pastor Alan sempre frisa algo que é muito perigoso, e ele está certo quando ele frisa que nós não podemos, irmãos, congregar por congregar. Você já ouviu isso? Já, irmão? Não podemos, irmão, jamais estar aqui por estar. Estar aqui só porque vamos ver alguém, os irmãos, só porque eu vou rever um irmão que eu nunca, já faz tempo que eu não vejo, não. Nós não podemos estar aqui por estar, irmãos. Só porque estamos acostumados todos os domingos pela manhã nos dirigir para cá e já virou um costume, não. Temos que ter uma motivação, irmãos. É necessário existir uma motivação. E qual é essa motivação, irmão? Ora, que nós estamos já falando aqui, que Paulo lembra os irmãos de que nós recebemos uma boa notícia um dia nas nossas vidas, e que essa notícia transformou a nossa história, transformou a tua vida, a minha vida. Ora, isso não é um motivo, irmãos? Não é um motivo nobre para estarmos aqui todos os domingos celebrando ao Senhor, louvando, bendizendo o teu santo nome, se de fato foi a melhor notícia que você recebeu? Então, irmãos, a boa notícia que nós recebemos precisa continuar sendo um combustível motivador, trazendo esperança para nossas vidas, mesmo vivendo em um caos. O outro benefício que nós temos e que o Evangelho traz é, além da esperança, está no versículo 2, ele diz, Paulo, pelo qual também sois salvos. Ou seja, além de trazer esperança que não existe no mundo, a cada dia que passa nós temos mais e mais pessoas sofrendo com depressão, né, com ansiedade, e muitas pessoas, né, se suicidam, tiram suas próprias vidas. Ontem nós estávamos lembrando
do policial que tirou a vida da família, depois tirou a sua própria vida, né? E ali uma tragédia, irmãos, com notícias em todos os lugares, né, irmãos? Pessoas que não têm mais expectativas, esperanças, irmãos, de vida, mas eu e você temos esta boa notícia e essa esperança que nos motiva e que nos faz ir além, irmãos. Além disso, irmãos, olha o que também faz. Nós somos salvos por essa notícia. Além da esperança, através deste evangelho, desse poder que está em nós, dessa palavra, qual Paulo relembra os coríntios, esta mensagem, esse evangelho nos traz salvação. Nos traz salvação. Não haverá outra melhor notícia do que essa. Só que tem um porém agora, irmãos. Tem um porém muito importante a gente frisar aqui. Se temos, é claro, esperança, nós só teremos esperança e só seremos salvos. Só vai acontecer isto, irmão, se de fato a gente estiver, então, no evangelho verdadeiro, né? Paulo está frisando ele, olha, se estiver, né, ele frisa no versículo 2 ainda, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes de tal como vou tenho anunciado. Então, irmãos, se retiverdes a palavra tal como a preguei. Na época de Paulo existiam já falsos evangelhos, falsas notícias. Há um problema. Se recebemos uma notícia falsa e confiar nela, né? Temos que estar, irmãos, convictos que estamos no evangelho verdadeiro. E se na época de Paulo, raciocina comigo, já existiam tantos falsos irmãos, assim como falsas notícias, falsos evangelhos, imagina hoje, né, irmãos? Imagina como nós estamos hoje. Quantos evangelhos falsos nós temos? Tantos evangelhos, irmãos, que está por aí, né? Pessoas que se dizem ser de Deus, cristãos, mas estão falsificando a palavra de Deus, pregando um outro evangelho que não seja aquilo que o Senhor mandou pregar, irmãos. Mas eu e você hoje sabemos que existe só um evangelho, só um verdadeiro. Qual é? Esse que está aí contigo e você carrega hoje aqui nessa manhã. E que é o do nosso Senhor Jesus. Graças a Ele, irmãos. Graças ao Senhor. E a graça dele que tem estendida sobre nossas vidas. Que a gente concebe esse verdadeiro evangelho. Esse verdadeiro. Porque tem muita gente confiando em um evangelho falso. Um evangelho que traz muitos benefícios carnais. Mas não faz aquilo que de fato precisa fazer. O que é mais importante, né, irmãos? Ser salvo, trazer a esperança. Se estivermos atrelados a um evangelho falso, não teremos esperança e nem tampouco seremos salvos, irmãos. Isso é a realidade, irmãos. Então sejamos aqui, irmãos, convictos. Que você seja convicto. Você hoje está aqui hoje portando o evangelho verdadeiro, o evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos refletindo para que daqui a pouco celebremos a ceia. Então, irmãos, a palavra do Senhor, e Paulo já está lembrando, e ele diz: olha, eu tenho anunciado o evangelho, vocês receberam, a qual também permaneceis, pelos quais também sois salvos. Porém, se retiveres, é claro, tal como vula tenho anunciado. Mais uma coisa importante, ele completa o versículo 2 dizendo: e se não é que crestes em vão? Nós estamos dizendo aqui, nós não podemos estar aqui apenas por estar. E Paulo, ele é bem incisivo quando ele coloca: se não é que crestes em vão, irmãos. Olha só o que Paulo está dizendo: a menos que tenhais crido em vão. Crer é necessário, mas crer, irmãos, somente de palavras, somente por falar, somente estar por aqui por estar, só porque eu estou aqui, porque eu quero ver os meus irmãos. Irmãos, você está enganando você mesmo. Eu estou enganando eu mesmo. Se a gente pensar assim, se a gente crer só por crer, só por acreditar, o segundo erro se torna pior do que o primeiro, irmãos. Crer porque está na moda hoje ser cristão. Crer porque alguém disse, porque eu tenho que ser cristão, irmãos. Mas não porque de fato eu acredito e que meu coração está dizendo: eu creio, algo bate forte dentro de mim, que Jesus ressuscitou e eu creio nele. Então, irmãos, Paulo está dizendo: a menos que vocês tenham crido em vão, a menos que eu estou aqui falando para vocês e falei no seu evangelho de vocês em vão, a menos que vocês não creram de fato, de coração, só de palavras,
a menos que você, e Paulo agora está preocupado, dizendo, olha, a menos que vocês tenham acreditado em vão no evangelho que eu vos anunciei, irmãos. E este é um outro perigo que nós corremos, irmãos. Nós não podemos acreditar somente porque a gente acha bonito, ou que está na moda, ou porque todo mundo é, ou porque alguém disse que eu que deveria ser. Não, nós precisamos, irmãos, acreditar de fato, porque senão você terá uma falsa esperança. A esperança que o evangelho te dá será falsa, e consequentemente você não será salvo naquele grande dia, se você estiver acreditando somente da boca para fora. Irmão, nós temos e precisamos acreditar na palavra, de fato, irmãos, de coração, de alma, de entendimento, de acreditar sim. Muitos, nosso irmão frisou, não acreditam mais na ressurreição do Senhor. Trouxe um fato, né, irmão James? Trouxe aqui que um pastor não acreditava mais, não acredita que Jesus ressuscitou, né? Então ele frisou até, se não acredita, como vai pregar o evangelho? Em vão se prega, em vão a gente está aqui, irmão, se nós não acreditarmos no evangelho e na ressurreição do Senhor. 2 Timóteo 1,12 diz, por esta causa eu sofro também, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele grande dia. Glórias a Deus, irmãos. Esteja certo, esteja convicto, assim como Paulo disse para Timóteo nessa carta, estou bem certo de que Ele é poderoso. Eu sei bem em quem eu tenho crido. Tenha certeza em quem você acreditou um dia, irmãos. Tenha certeza de que Ele mudou a sua história, de que Ele daqui a pouco virá te buscar, irmãos. E para que fique claro aqui do que é de fato esse evangelho, Paulo ele vai falar enfaticamente nos versículos 3 e 4. Por que nós estamos aqui hoje? Olha só o que ele fala na sequência, ele enfatiza essa boa notícia que nós recebemos um dia. Por que a gente acreditou em Jesus Cristo? Olha o 3. Antes de tudo, vos entreguei, a qual também recebi, olha agora, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Acreditar em alguém que ressuscitou dos mortos para a época era loucura, né, irmãos? A época era loucura. Se você ver os livros de Paulo, Paulo se apresenta a Herodes, ao rei Agripa, e eles estão ali dizendo, Paulo, você está louco, né? Dizendo, ele diz, olha, estou aqui acerca da ressurreição, né, a qual Jesus ressuscitou. Então era loucura, irmãos, acreditar na ressurreição. Mas a gente sabe que existiram fatos incontundentes, fatos que eram notórios da ressurreição de Jesus, né? Existiam provas da ressurreição de Jesus. A gente sabe que desde a sua morte, do meio-dia às 3 horas, houve trevas sobre a face da terra, terremoto, houve muitas situações entre a morte e a ressurreição, não foi? E aí até um próprio pagão, o centurião, está ali perto do Senhor, ele diz, olha, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Até o pagão, irmãos, que acreditava em ídolos, em imagem, ele testifica e diz, olha, tudo que está acontecendo aqui, esse é o Filho de Deus, não pode ser outra coisa. Então veja até mesmo provas incabíveis, provas incontestáveis. Mateus 27:54, o centurião, ele fica ali estarrecido com o que acontece, e ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aí os 5, 6 e o 7 enfatiza isso, essas provas que tiveram, principalmente os cristãos, os do caminho. Olha só o que Paulo diz no versículo 5, e que foi visto por muitos, visto por Cefas, Pedro, né? Depois pelos 12, versículo 6, depois ele foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem na época, né, irmãos? É o 7, depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos. 8, ele diz, olha, por último, o Senhor apareceu a mim. A gente sabe, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, e aí, para a gente ir aí para frente, os finalmente, e a nossa irmã Eminente já se posiciona aqui em nome do Senhor Jesus. Muitos os irmãos que viveram na época, irmãos, tiveram um privilégio muito grande de poder, principalmente os apóstolos, de poder contemplar, né, a ressurreição do Senhor Jesus. Eles puderam ver ali de fato que Jesus ressuscitou dos mortos. Muitos estavam já incrédulos, muitos não acreditavam que isso ia acontecer. Perceba que Tomé, né, chega até Jesus, chega até os discípulos e diz, olha, eu não vou acreditar enquanto eu não ver, enquanto eu não tocar nas suas feridas, né? E hoje, irmãos, a desculpa que usam para não acreditar em Jesus,
A desculpa que se tem para não acreditar na sua ressurreição é qual? Que não podem acreditar em alguém que não viram. Que não podem acreditar em alguém muito menos que ressuscitou dos mortos. Hoje a desculpa é essa. Os cientistas dizem que é impossível acontecer. O ser humano não pode morrer e ressuscitar. É impossível. Os médicos dizem, é impossível isso acontecer. Ora, irmãos, a gente sabe que aconteceu. Né? A gente está convicto e crê, tem fé nisso. Os cientistas então falam, os médicos, muitos médicos, isso é impossível. Né? É impossível até para a época, até hoje. Eles dizem que é impossível acreditar que alguém pode ressuscitar dos mortos. Até mesmo no nosso meio cristão, como o nosso irmão enfatizou aqui, não somente pastores, muitos irmãos, muitas pessoas, ministérios, estão aí à toa. Recentemente eu citei a pesquisa aqui, que houve nos Estados Unidos, na época, na década de 80. Então as pessoas não acreditam mais, tem mesmo a liderança que de fato Jesus ressurgiu dos mortos. E não acreditam nessa ressurreição de Jesus, irmãos. E se não acreditam na ressurreição, como podem acreditar em Jesus? Uma coisa é ligada à outra, irmãos. O pilar hoje do nosso cristianismo, o nosso irmão enfatizou que se nós não acreditarmos na ressurreição, nós não temos por que razão de estar aqui hoje. Não temos por que ser cristãos se isso de fato vocês não acreditar, irmãos. E duas coisas importantes, irmãos, nós temos. Hoje nós nós não temos visto o Senhor Jesus ali como os discípulos, os apóstolos. Nós não vimos o Senhor Jesus de fato, mas duas coisas importantes hoje para mim e para você. E aqui está a primeira, irmãos, é porque nós temos fé. É que sem elas não tem como. A fé, irmãos, é que nos move, né? A fé é que nos move. João 20, 29, eu citei Tomé, né? Foi onde o Senhor aparece para Tomé e diz, olha Tomé, toque nas minhas feridas, né? Toque aqui e vê. E ele diz, Senhor Deus, né? Deus meu, o Senhor diz para ele, olha Tomé, porque crestes você viu. Mas o Senhor está falando agora para nós, bem-aventurados que não viram e creram. Olha que glória. Glória a Deus por isso, meu amado. Bem-aventurados que não creram, os que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, irmãos. Creia, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Porque é difícil, a gente não viu os milagres de Jesus, e ainda Tomé que viu, presenciou, e ainda está incrédulo, e ainda não consegue enxergar que, poxa, Jesus disse que ressuscitaria, diante de todos os milagres, ressuscitou mortos, fez o que fez, e ele está ali, precisa se apresentar diante de Tomé, mostrar as marcas, para que ele pudesse acreditar. Por isso Jesus disse, bem-aventurados somos nós, que não vimos, mas nós cremos. Aleluia. Glorifique ao Senhor, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:1. Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós cremos. Nós não vimos, mas cremos, isso é fé. Crer naquilo que você não vê, irmãos, certeza, nós temos uma certeza hoje. Nós cremos em Jesus, embora não tenhamos visto o ressurreto. Certeza nós temos, porque algo bate forte no teu coração quando você recebeu Ele, quando você aceitou Ele, e você viu que Ele mudou a tua história, mudou a sua vida, e Ele existe, Ele é real. E Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Em breve, irmãos, virá buscar-nos e para sempre estaremos com Ele. Creia sempre nisso. Além de você ser bem-aventurado, irmãos, e de apesar da gente não ver o Senhor Jesus ressurreto, talvez hoje, nessa manhã, você ainda tenha dúvida no seu coração, uma pontinha lá no fundo, e poxa, realmente é difícil acreditar em alguém que possa ser ressurreto, né, irmãos? Se ressuscitar dos mortos, é difícil. Às vezes você está com essa pontinha ainda no teu coração, irmãos, de não acreditar, uma dúvida, poxa, será mesmo que isso de fato aconteceu? Talvez você hoje não consiga acreditar que Jesus ressurgiu dos mortos, porque muita gente disse para você, é impossível de acontecer. E nessa manhã, você confesse diante do Senhor, Senhor, eu preciso, eu não consigo acreditar nisso, embora eu acredite no Senhor. O Senhor mudou a minha história, mas poxa, será que realmente isso foi de fato literal? O Senhor ressuscitou mesmo dos mortos? Às vezes você tem essa dúvida no teu coração, irmãos, e que hoje o Senhor quer saná-la, essa dúvida que possivelmente você tenha nesta manhã. E você diz ao Senhor, eu não tenho uma fé tal. Nós falamos sobre fé, Deus fala sobre fé. E talvez a gente não tenha ainda fé suficiente para acreditar
que isso foi de fato verdade. O que é o pensamento de vários cristãos hoje. Hoje já não é mais um tabu. Muitos cristãos não acreditam, irmãos, que Jesus ressurgiu, que Jesus ressuscitou. Então, irmãos, o que podemos fazer? Existem, irmãos, pessoas assim como Tomé, que precisam ver para crer. E se precisam ver para crer, poxa, como Jesus, ele ressuscitou séculos e séculos lá atrás, não tem como mais ver, né? E algo existe sim, às vezes a gente acha que não, mas existe algo palpável, irmãos. Algo palpável que você pode pegar na sua mão, que configura, que é uma prova cabível de que Jesus ressurgiu dos mortos. E qual é? E Paulo fala nesse texto, é o que a gente já viu aqui, 3 ou 4, olha que ele diz: entreguei, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele completa dizendo, segundo as Escrituras. Ao 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, irmãos. E se você não tem fé suficiente para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus, e você precisa de uma prova palpável para você entender e acreditar, está diante de você, nas tuas mãos, olha só, as Escrituras, irmãos. As Escrituras, glória a Deus. Ainda que as pessoas não tenham fé o suficiente, mas pelo menos creiam no texto sagrado, acreditem que está aqui todos os evangelhos, tudo aquilo que você precisa para acreditar está na palavra do Senhor. E Paulo diz aqui, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, não basta apenas a gente às vezes tê-la conosco, mas o que precisa ler, né? Não basta a gente ter aqui nas nossas mãos em casa. Precisa acontecer algo, lê-la, para que tenhamos plenas convicções de que Jesus ressuscitou e que ao terceiro dia e ele virá nos buscar, irmãos. Tem plenas certezas que você carrega dentro de você consigo a palavra do Senhor, amados irmãos. Que você continue lendo, meditando nessas Escrituras, embora a sua fé seja pouca, você continue com ela, lendo, porque ela vai você vai fazer enxergar você, ela vai fazer você enxergar a palavra verdadeira. Olha o que João 5,39 diz: não basta tê-la conosco e somente tê-la carregando debaixo do braço. Não, João 5,39 fala, irmãos, examinar as Escrituras, porque vós cuidardes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, irmãos, não basta a gente só trazer para a igreja e deixar em casa lá, jogar no sofá. Não, irmãos, é necessário examinar as Escrituras. Glória a Deus. O texto sagrado está diante de você, está mais perto do que você pensa, nas tuas mãos hoje, ó, a palavra de Deus. Basta que você examine ela todos os dias. É ela quem testifica a respeito da morte e da ressurreição do Senhor, irmãos. Ela também é o antídoto, veja só, é um antídoto ainda mais forte, mais incisivo, é um antídoto para aqueles que não têm fé suficiente para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Porque Romanos 10 e 17 fala o que, irmãos? Você sabe de qual a sorte? Que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Olha só, se a gente não tem fé e ainda você está não acreditando, você precisa ler a Bíblia, as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir. Naquela época, claro, existiam muitos analfabetos que precisavam ouvir a palavra, mas hoje você sabe ler e escrever. Então, se hoje fosse o tempo, Paulo diria, olha, você precisa ler as Escrituras, assim como João 39, irmãos, basta examinar a tua palavra, a Escritura, que ali você vai ter mais fé, você vai estar mais fortalecido e você terá plenas convicções e que ninguém vai tirar mais de você. Sim, Cristo ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai e virá nos buscar. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor. Nossa irmã já está aqui. Glórias a Deus por esta palavra. Lembre-se, você tem fé e a palavra. Paulo diz aos irmãos, eu vou lembrar vocês desse evangelho, olha, e ele começa a escorrer, olha, vocês têm as Escrituras, eu vos anunciei o evangelho verdadeiro. Então nós temos hoje, irmãos, a fé conosco, Hebreus 11, e também a palavra, Romanos 10, 17. Que você possa contigo estar sempre com esta palavra falando no teu coração. E nós não precisamos mais de nada, nós já temos o que é suficiente para nós, irmãos. E que você possa continuar tendo valor a essa boa notícia, esse evangelho, a qual, irmãos, precisa ser pregado para que venha o reino de Deus, né? O evangelho maravilhoso do Senhor. E que você continue, irmãos, tendo fé, vindo aqui para glorificar o nome do Senhor. E cada vez que você vem aqui,
você vem buscar fortalecimento do Senhor, não vir por vir, não congregar por congregar, mas estar aqui porque você sente bem com a presença do Senhor, sente bem na comunhão. E nunca esqueça que nós, irmãos, temos provas cabíveis, embora não tenhamos vivido na época de Jesus, sendo um discípulo ou um apóstolo, hoje nós temos duas coisas, a fé e a palavra, para provar que Jesus ressuscitou e que virá nos buscar. Amém, irmãos?